mesma maneira. O senhor deve ter olhado placas de circuitos abertos aí, né? Um rádio que quebrou, um carrinho de controle remoto caiu no chão, abriu, ou o computador que foi trocar uma placa lá, ou botar memória, aí tu abriu o computador, viu aquela, geralmente é esverdeado, né? É uma coisa plana, por isso chamado de placa, esverdeado e cheio de coisinha soldada, né? Uns fiozinhos e tal. Aí tem uns elementos que são assim, parece uma lentilhazinha, uma ervilhazinha, né? Tem outros que são cilíndricos, assim, ó. Né? Os fiozinhos estão soldados ali. Tem uns quadradinhos que são pretinhos e tal. Tem de tudo, né? Boa parte daqueles componentes, principalmente esses que tem esse formatozinho aqui de ervilha, de lentilha, e esses que são cilíndricos, boa parte desses componentes são chamados de capacitores. O que é um capacitor? Ele é um dispositivo elétrico que tem uma função muito importante: armazenar energia elétrica. É uma pilha, professor? Não. Totalmente diferente da pilha. A grande diferença da pilha e do capacitor é que a pilha ela tem uma descarga lenta. Ela vai liberando a energia dela lentamente. O capacitor não. É uma paulada. Deu, liberou. Já até escutou o capacitor? Além de ter usado, tu já escutou o capacitor. É quando o fotógrafo vai tirar... esse ano mesmo vai escutar muito. Quando o fotógrafo vai tirar foto, fotógrafo profissional, ele dispara, né? Tem aquele super flash, né? Que clareia o mundo, né? E na hora que dá aquele barulhinho depois, logo depois que ele disparou, tu escuta um apitinho. Aquele apitinho é justamente o capacitor carregando para a próxima paulada. 400 volts em cima da lâmpada. 400? É. Tu vê a máquina do cara, gera uma voltagem maior que a tomada na hora do disparo. E pode ser ainda mais, né? Dependendo do flash, pode ser 1000 volts. E tu vê, cara, o fotógrafo profissional, ele bota baterias no equipamento dele. A bateria de 12, 9 volts ou até menos carrega um capacitor e pode fazer ele disparar 400, 1000 volts. Então ele mesmo aumenta a carga que ele recebe? Ele aumenta a voltagem, ele pode aumentar a voltagem que ele recebe. É bem isso mesmo, que loucura, né? É que nem aquelas armas de choque que pode, tipo, mais ou menos... Com certeza, aquelas armas de choque usam capacitores. Eu vou te confessar que o meu contato com o capacitor foi bem doloroso. Tinha um primo, ele é diferente, um primo diferente, funcionava numa frequência diferente e sempre com ideias criativas, né? E ele ia me visitar no final de semana lá em Mituba, ele é de Jaraguá do Sul, e aí um dia ele me aparece com um capacitor. Otávio, olha que legal. Legal, pesado. Agora bota o dedinho ali. Plá! 220 volts no dedo. Aí só que ele era maior que eu era um pouco mais rápido. Então ele carregava na tomada, o filho da mãe, e saía correndo, cara, para tentar descarregar o cara. E aí, claro, né? Esse meu primo, só para tu sentir o nível de loucura dele, ele é um cara que assim, uma vez tinha uns fios desencapados lá em casa, estava fazendo um concerto na lamparina. Ele assim, Otávio, o que acontece se eu botar a mão num fio desse? Eu olhei pro pé dele, vi que ele estava calçado num tênis, eu falei, não acontece nada. Ah, tá brincando? Não acontece nada. Aí ele botou a mão num dos fios, botou a mão no outro fio, separadamente, e realmente confirmou o que eu tinha dito. Não acontece nada. Certo? Aí ele perguntou, Davi, se eu consigo botar um dos dois? Aí eu falei, se botar nos dois vai sair faísca do dedo, cara. Aí ele, não vai. Vai. E aí o bicho vai lá e faz isso aqui, cara. E vai tentando, na hora que ele bota a mão nos dois fios, óbvio, pá, faiscada no dedo, ele fala, realmente. Mas esse é meu primo. Aí olha só, eu jamais falaria que é o João, jamais. Ô galera, e é assim, claro, hoje ele é um cara sério. Ele controla a parte de computadores da FEG, que é uma das grandes empresas aí da região. Então tu vê, apesar de na infância ter o lado maligno, é um cara que uma hora ele percebeu que tinha que estudar e hoje tem uma carreira muito bacana na área de ciência da computação, certo? Na VEG, uma multinacional que deve conhecer. Agora olha só, eu tive um conhecimento doloroso de capacitores, mas vocês não precisam chegar a esse ponto, né, de sentir a descarga de um capacitor. Basta que tu saiba a construção de um capacitor. Uma das maneiras de construir um capacitor é usando duas placas paralelas, próximas uma da outra, ó. Por isso que é chamado de capacitor de placas planas. Nome justo, né? Observem que a placa, galera, ela é assim, ó. Eu desenhei ela olhando de lado para não ficar difícil de tu visualizar em 3 dimensões. Mas se eu fosse desenhar o capacitor em 3 dimensões, seria isso aqui, ó. Beleza?
É tipo aquele princípio de Tesla, mas só pontuado em uma área pequena. É bem pequenininho. Não vai passando a carga, É minúsculozinho. Aí, detalhe, não vai passar corrente de um lado para o outro, porque aqui no meio tem um material isolante que a gente chama de dielétron. Então tem tipo ali uma porcelana, a gente coloca ali, às vezes ar, podemos deixar ar ali, mas não pode ter metal aqui, tá, gente? Não pode ter metal. Agora pensa comigo, já que esse capacitor, que é chamado de capacitor de placas planas, nome justo, né, gente? Hã? Porra, que nome justo, hein? Se eu pego esse capacitor e conecto ele numa bateria, vamos supor aqui polo positivo e polo negativo. O polo positivo deixa essa face carregada positivamente, o polo negativo deixa essa face carregada. E o mais legal, depois que eu desconecto da bateria, os opostos continuam carregados. Esse é o legal do capacitor. Tu vai lá, coloca ele na bateria, ele recebe carga até o esgotamento, esgotou. Aí tu desconecta ele e ele fica carregado. Por isso que meu primo ia lá na tomada, carregava, tirava da tomada e saía correndo atrás de mim. A energia já estava armazenada. Bastava encostar os polos para descarregar. Beleza? Recentemente, um dos meus HDs externos queimou o transformadorzinho, né, que vai na tomada. Aí antes de, porque era um transformador esquisito, que eu não tinha achado nenhuma eletrônica, aí eu fui abrir para dar uma olhadinha. Tirei da tomada, óbvio, não sou retardado, e comecei a dar uma fuçadinha e daqui a pouco, plá! Mas uma paulada eu tomei. Que merda é essa, cara? Tava desligado, fui olhar, capacitor, 400 volts. Aí, só para ter certeza, deixa eu ver se é isso mesmo. Plá! É, realmente, 400 volts. É que é rapidinho, não corre risco de morrer, entendeu? Porque é rapidinho. Diferente de uma televisão antiga. Não abra uma TV antiga, que mesmo fora da tomada tu pode morrer. Nem quebrar. Certo? É. Porque dentro dela tem capacitores fortes que armazenam a carga mesmo fora da tomada, isso tu encosta ali. Aí nós estamos falando de 100 mil volts, não é 400. Aí é uma paulada que pode te fulminar. Tanto que assim, ó, abriu a TV, meu querido, abriu a TV, já tem um adesivo bem grande no tubo de imagem. Risco de choque elétrico. Não mexer. Né? Só se o cara é técnico e manja da parada. Dá para entender porque ocorre a armazenagem de energia ali? Porque os opostos, depois que tu carregou, já que eles estão se atraindo, não quer mais sair, e não tem por onde sair porque o fio está cortado, só depois que tu conectar aqueles fios em cima de uma lâmpada, em cima de algum, né, de uma lâmpada, como por exemplo a do flash do fotógrafo, libera toda a energia, e por isso que brilha tanto a lâmpada, certo? Porque é uma energia realmente grande. Então qual é a diferença básica entre pilha e capacitor? Capacitor libera rapidamente a sua energia e pilha libera lentamente. Beleza? Essa é uma das principais diferenças de capacitor e pilha. Isso tem a ver com aquele lance que tu falou que uma tomada não tem 20 volts de regulação? Na verdade, não. Na verdade, eu vou te confessar que na rede elétrica oscilante nós usamos capacitores em vários casos. Certo? Mas não é isso que faz ela ter 220 volts. Né? Mais futuramente nós vamos entender exatamente por quê, tá? Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Vê se tu concorda comigo. Eu peguei esse capacitor, conectei numa tomada, numa bateriazinha, e aí uma certa carga foi para as placas. Tu concorda que se aqui tiver 2 coulombs de carga positiva, lá tem que ter 2 coulombs de carga negativa? Porque cada carguinha positiva vai atrair uma carga negativa. Só que aí a gente diz que a carga total ali é 2 coulombs. A gente não diz que tem 2 de um lado e 2 do outro. Porque esses 2 coulombs vão de encontro um ao outro, né? Beleza? Então quando eu falo da carga que o capacitor tem, eu estou considerando a carga de uma das placas, que é considerada a carga total. E aí eu botei uma certa voltagem. Tu concorda que se eu botar uma maior voltagem, a carga aumenta? Faz sentido? Boto 10 volts, vai carga relacionada a 10 volts para lá. Boto 100 volts, não é natural imaginar que vai mais carga para lá? Mas ele não tem uma capacidade limite de armazenamento? Claro, parabéns garoto. 100 mil volts, puf, explode. Dá um barulhão, explode, queima, tem que trocar o capacitor. Porque pode passar carga de um lado para o outro? Não, a partir do momento que passou carga de um lado para o outro, queimou o capacitor, vai ter que ser substituído. Porque quando se liga ali estufa, aí tem que jogar fora. Isso, pode acontecer até de estufar aquilo ali, parabéns. Pode acontecer realmente de dar uma estufada em função ou de problema qualquer, ou umidade, né, ou até excesso de carga. Só por curiosidade, a Celesc, ela trabalha com capacitores também, em algumas aplicações. Os capacitores maiores, eles têm o tamanho dessa sala.
Uma placa é aquela parede lá, ó. A outra placa é aquela outra parede. E entre as placas tem camadas de papel e óleo, que é o dieletro usado industrialmente. Só que esses capacitores não ficam nas cidades. Eles ficam longe dos centros, porque quando um desses dá problema, dá tremor de terra na região. Plau! Dá tremor de terra e quebra a janela de casas próximas, caso houverem casas próximas. Por isso que esses capacitores industriais, eles são usados longe das cidades. Detalhe, adivinha? Primeiro, a unidade que a gente usa para medir um capacitor é o Faraday, em homenagem a um grande cientista, o Farad. E adivinha um capacitor desse gigante? Adivinha quantos farad ele tem? Um farad. Um farad é coisa pra caramba. Por isso que quando a gente vai trabalhar com capacitores, a gente trabalha com microfaraday, nanofaraday ou até picofaraday. O que é o micro? 10 a menos 6. O que é o nano? E o pico? Ninja. Então tu vê, um farad é um capacitor absolutamente gigantesco. A gente nunca trabalha com um farad, sempre com menos que isso. Mas olha que legal, para medir a capacitância de um capacitor, é só dividir a carga que ele armazenou pela voltagem utilizada. Simples assim. Se eu sei a carga armazenada e sei a voltagem utilizada, é só dividir que eu obtenho a capacitância ou capacidade. Capacitância ou capacidade. Vamos fazer análise dimensional. Qual é a unidade de carga? Coulomb. E a unidade de potencial elétrico? Volts. Coulomb por volts, a partir de hoje nós chamaremos de Farad. Farad em homenagem ao Faraday. Certo? Em alguns livros tu vai até encontrar o nome do cara todo ali na unidade, tá? Mas o mais comum é Farad. Faraday. Nome? Coulombs. Tu não está acostumado, escreve. Nome, volts. Coulombs por volts, farad. Sem problema nenhum. Um farad é pouquinho. Não, é muita carga. Dá para fritar uma pessoa com um capacitor de um farad. Transformar ela em vapor. Esses capacitores gigantes, quanto de carga precisa para, tipo, Em termos de voltagem. Bacana, cara. Assim, ó. Nós, no final do ano, vamos ver todas as diferenças de voltagem que tem na produção e transmissão de energia elétrica. Resumindo, geralmente a energia elétrica ela é gerada com 15 mil volts nas usinas. Ela é elevada para 700 mil volts nas linhas de alta transmissão, chegando próximo das cidades. Chegou próximo da cidade, ela se divide na linha industrial, 132 mil volts, vai para a indústria, para o parque industrial. E chega próximo da cidade com 13.800 volts, que são os nossos postes aqui. E só depois, perto da tua casa, aquele transformadorzão, que você já deve ter escutado estourando, aquele transformadorzão vai passar de 13.800 para 220. Então, vamos imaginar que esse capacitor vai ser instalado próximo de um parque industrial. Ele deve estar ou recebendo os 700 mil volts ou 132 mil volts. Então é dessa ordem aí de magnitude de voltagem. Vale lembrar também uma curiosidade, que quando o cara vai limpar, porque tem que limpar essa linha de transmissão, tem 700 mil volts. E não dá para desligar. Falou, Itaipu, dá uma desligadinha aí que eu vou limpar a linha. Não dá. Né? Itaipu está alimentando boa parte do Brasil, as pessoas não podem ficar na escuridão só porque alguém tem que limpar a rede elétrica. Aí vem um helicóptero com um fio terra grandão, encosta, o helicóptero fica sobrevoando a linha de alta tensão que dá 700 mil volts. Ele encosta um fio nessa linha, eletrizando todo o helicóptero. Todo o helicóptero fica a 700 mil volts. E aí, depois que o helicóptero está eletrizado, é que o operário vai ficar no fio. Ele está todo com a corda de amarrar e tal. Aí ele vai lá, se abraça no fio a 700 mil volts, escutando o chiado da corrente elétrica passando ali. E aí o helicóptero vai embora. Ele fica lá 4 horas esfregando os cabos, limpando, amarrado lá naquela altura imensa, com 700 mil volts. E não acontece nada com ele. Aí depois o helicóptero vai buscá-lo. Antes do helicóptero ir buscá-lo, quando o helicóptero foi pousar, antes de alguém sair do helicóptero, um fio terra foi conectado na terra, zerando a voltagem do helicóptero, que estava 700 mil. Não é isso? E na hora que tu vai fazer o fio terra, um raio sai do fio terra em direção à terra. Deseletriza o helicóptero. As pessoas quando ele helicóptero não sentem nada. Depois que o helicóptero está com 0 volt, as pessoas podem ir para a terra, né? Porque o helicóptero está a 0, a terra está a 0. Na hora que eu encosto no helicóptero, encosto o pé no chão, está 0 e 0, não acontece nada, né? E na hora de buscar o cara que está lá,
o helicóptero, antes de encostar próximo do cara e deixar ele subir, porque tu imagina, se o cara vai subir, tá numa região que tá com 700 mil volts, o helicóptero tá a zero, porque tá em contato com a terra. Se o cara vai se agarrar no helicóptero, ele vai ser usado como fio terra para energizar o helicóptero, frita na hora. Então, antes de pegar o cara que tá lá no cabo, tu eletriza o teu helicóptero, vai lá com um cabinho, o helicóptero encosta, como ele é metálico, ele todo fica a 700 mil volts. E aí, como o helicóptero está a 700 mil volts, igual ao fio, se a pessoa que está no contato com o fio conectar no helicóptero, a diferença de potencial é zero. Não passa corrente nenhuma no corpo dela, ela sobe no helicóptero e vai embora. falhar, já é uma relação. Por causa da pane. Muito legal, muito boa pergunta. Na verdade, nós até vimos, eu acho, né, que no interior de um corpo carregado, chegamos a falar sobre isso? Ah, no carro. O campo elétrico é zero. Então, na verdade, a parte interna do helicóptero não sofre nenhuma alteração, a pane elétrica, nenhum tipo de problema, certo? Mas é claro que eles tomam alguns cuidados na hora de escolher o helicóptero para esse tipo de serviço, né? Não é um helicóptero convencional, talvez o helicóptero convencional pudesse sofrer algum tipo de influência, certo? Muito legal a tua pergunta. Sim. Deve ter, né, até de repente 2 ou 3, eu vou te falar que mentalmente assim eu não me recordo. Mas se na nossa região, né, existem capacitores de 1 Faraday, vamos imaginar uma aplicação de universidade, de estudos com maior carga, né, então é natural que eles tenham construído capacitores ainda maiores. Falando em máquinas absurdas, eu estava comentando com uma outra turma, que uma vez eu tive a oportunidade de ir em Dresden, na Alemanha, uma cidadezinha alemã, famosa por ter sido bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Eu fui no laboratório de teste, onde eles esticam o metal até partir. Toda universidade tem esse laboratório, né? Pegar um tarugo de metal, prende e vai esticando, vê o quanto ele estica e quanta força é necessária para partir ele. É fundamental, né? Aí o engenheiro pode descobrir qual tipo de metal ele usa na patinha da cadeira para não gastar muito dinheiro e a cadeira também não ficar tão frágil, certo? Ou seja, dá para calcular isso, mas eu não posso acreditar só no meu cálculo, né? Eu tenho que fazer testes para ver se é verdade o cálculo, não é isso? Vocês já viram como é que os navios são amarrados no porto? É um tarugo de aço desse tamanho, ó, que está chumbado no chão, né? E são dezenas deles. E aí tu pega dezenas de corda com essa espessura, sai do navio e tu enrola naquele tarugo dessa espessura de aço. Alguém deve ter calculado a força que aquilo resiste, né? Até arrebentar, concorda comigo? Um dos únicos laboratórios do mundo capaz de destruir um corpo de prova de aço desta espessura fica lá em Dresden. Eles botam esse tarugo numa máquina, amarra aqui numa máquina, amarra aqui na máquina e a máquina faz isso, ó. Estica aquilo até partir. E mede a força e o quanto deformou. Certo? Que máquina deve ser. Sabe o que acontece quando eles vão fazer esse ensaio? O corpo de bombeiros tem que isolar a região, porque quando arrebenta dá tremor de terra em volta da região. Que nem quando estoura um capacitor. Às vezes a gente não tem noção do que é engenharia, né? O homem hoje, né? Que loucura, hein, cara? Que máquina é essa que pega um tarugo de aço e estica ele até ele começar a afinar e partir? E quando parte, o prédio e a região sentem o tremor. Bizarro, hein? Legal, né? Muito interessante esse estudo de engenharia. Ô, galerinha, qual é a função de um capacitor? Armazenar energia de que tipo? Que tipo de energia é? Térmica, gente? É calor? É energia cinética? Elétrica. Muito obrigado, elétrica. Então é que nem uma bateria. É a mesma coisa. Não. Qual é a diferença? Bateria é lenta, capacitor é instantâneo. Psst. Instantâneo mesmo, professor? Não. Na faculdade vai até calcular o tempo que demora para descarregar. Mas comparado com uma pilha, é instantâneo. E tu vê, ó, se tu for olhar a tua apostila, não fala de capacitor de placas planas. Porque na verdade, meus amigos, se eu pegar um corpo aqui qualquer, ó, eu posso jogar carga nele? Posso ou não posso? Se ele estiver isolado do ambiente, eu posso jogar carga nele. Quanto maior a voltagem que eu for usar, maior a carga. Ou seja, dá para calcular a capacitância de um corpo que não é um capacitor? Por incrível que pareça, dá. Dá para calcular a capacitância dessa cadeira, dá para calcular a capacitância do teu corpo. E a capacitância do teu corpo, ela vai mudar dependendo do tênis que você está usando, né? Aliás, se tu não estiver usando o tênis, nem dá para carregar o teu corpo. Que carregou o teu corpo já vai sair pela terra. Vai tomar até um choquezinho. Agora, botou um tênis, aí dá para jogar carga no teu corpo. Vai ficar isolado do ambiente. Inclusive, se encostares em alguém, a pessoa e tu também vão sentir um choquezinho na hora.
Eu comentei com a história da minha irmã, né? O namorado no banheiro, né? Ela se secando, não comentei? Um dia ela veio perguntar pra mim, Otávio, fui dar um beijo no namorado lá saindo do banheiro, deu choque na boca. Aí eu assim, onde é que vocês estavam? Aí eu tava no box, na parte molhada, e ele tava no tapetinho. Ele tava se secando? Tava. Então fechou, né? O cara tá se secando, eletrização por atrito. Tá no tapetinho que é isolante. Ela tá molhada e dentro do banheiro, conectada com a terra, portanto. Ele se eletrizou, meu irmão, vai dar choque, é óbvio. Beleza? Parece um efeito paranormal, né? Mas um efeito absolutamente possível. Beleza? Tranquilo? Valeu a pena, de certo, né? Valeu, valeu. Uma pergunta interessante, desculpa, amigo. Ó, isso aqui é legal, ó. A capacitância de um corpo depende da sua forma geométrica. Então, na verdade, se eu dobro a voltagem, a carga dobra e a capacitância se mantém constante. Então, assim, se eu pegar um capacitor de placas planas e fizer um teste com ele, não interessa a voltagem que eu vou aplicar, a carga vai ser proporcional e a divisão dá constante, certo? Então isso não vai mudar. E isso aqui, na verdade, não está medindo o máximo de carga, está medindo a relação entre a carga e a voltagem. Resumindo, a capacitância mede se é fácil ou se é difícil carregar o corpo. Para tu descobrir até que voltagem ele aguenta, aí tu vai ter que fazer um outro teste. E geralmente é na prática, o fabricante construiu um capacitor, ele vai aumentando a voltagem e vê, estourou com tal voltagem. E aí ele já bota uma margem de segurança. Se estourou com 15 volts, ele vai botar, usar apenas até 10 volts. Entendeu? Para o cliente não ficar reclamando toda hora que queimar o capacitor. Beleza? Agora olha só que interessante. Eu comecei a falar de capacitância agora, porque via de regra, na maioria dos materiais didáticos, a gente só fala em capacitância lá no final do ano. Só que, como aparecem algumas questões que tu precisa dessa ideia de capacitância agora no começo, a apostila adiantou. Porque eu vou te ensinar a somar capacitores em série e em paralelo lá no final do ano, um monte de coisa a mais. Vou te falar que não é só capacitor de placas planas, existem outro tipo. Só que hoje não estou preocupado com o capacitor em si. Eu quero que tu entenda que se eu pegar uma bola de futebol, ela pode funcionar como um capacitor? Pode! Porque eu posso jogar uma certa voltagem nela e ela vai ficar carregada. Beleza? Como ela é isolante, ela não vai se descarregar. Então ela armazenou carga elétrica. Se ela armazenou carga elétrica, ela armazenou energia elétrica. Está funcionando como um. E aí se eu pegar a carga ou a quantidade de carga e dividir pela voltagem, eu descubro quantos farad aquela bola tem. Beleza? O mais legal, se eu pegar dois corpos e unir eles, o que será que eles vão ficar? O que vai ficar igual para os dois? Só um segundo. O que tu acha que vai ficar igual para os dois? A carga. Por incrível que pareça, é a voltagem. Lembra do exemplo do helicóptero? Sim. Por que o cara não tomava choque? Porque ou era 0 e 0, ou era 700 mil e 700 mil. Quando eu conectar um fio, se a voltagem fosse maior aqui, as cargas iam fugir para lá. Se a voltagem fosse maior aqui, as cargas iam fugir para cá. Ou seja, quando eu conecto dois corpos com um fio, o que fica igual para os dois? A voltagem. É a partir daqui que eu vou começar na aula que vem, ó. Conectou o fiozinho. Fica igual? Voltagem. Muito obrigado. Valeu.